dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o tempo que o senhor irá ter para poder, o senhor ou a senhora, irá ter para poder acompanhar este vídeo que eu vou fazer mais hoje para ti. Vamos falar mais hoje. Hoje vamos falar de um dos filósofos da escola estoica. Hoje vamos falar do imperador, o mais famoso Marco Aurélio, o imperador de Roma. O último, o quinto, não é? Considerado o imperador mais bom entre os cinco imperadores que passaram. Ele é o último que foi morto junto ao seu povo. Ok? Presta atenção. Subscreve, compartilhe, like, comente. Ok? Fala com os amigos. Faz que crescemos junto. Faz isso e vamos crescer junto, tá bom? Boa. Hoje vamos falar quem foi Marco Aurélio, um imperador filósofo. Ok? Marco Aurélio, entre 121 e 180 depois de Cristo, nasceu em 26 de abril de 121. Considerado o último dos 5 bons imperadores romanos. Em sua época, estima-se que 1 a cada 5 pessoas da Terra vivia nos domínio de Roma. Portanto, ele era o homem mais poderoso do seu tempo. Marco Aurélio não era o herdeiro direto e nunca desejou ser imperador. Considerava esta função como um fardo e preferia dedicar-se à filosofia, especialmente ao estoicismo, o qual estudava desde a sua infância. Seu caráter excepcional e a sua honestidade foram reconhecidas pelo imperador Adriano e posteriormente pelo imperador Antônimo Pio, que o adotou com a morte do seu pai adotivo. Ele assumiu a posição do imperador por acreditar ser seu destino fazê-lo e que poderia promover o bem e as pessoas. Poderia promover o bem às pessoas. Teve uma vida conturbada com uma série de guerras, doenças, a morte prematura de vários de seus filhos e a peste Antonina, que devastou a população romana, matando cerca de 5 milhões de pessoas, naquela época. Ok? O livro de Marco Aurélio, que se diz Meditações. Apesar disto, continuou investindo em seus estudos em filosofia. Escreveu um diário com as suas reflexões que posteriormente foi publicado com o título de Meditações e que se tornou uma das principais obras estoicas. Quando lemos Meditações, estamos lendo uma obra que não foi escrita para ser publicada, e sim o diário pessoal e os pensamentos íntimos de um imperador que enfrentava diversos infortúnios em sua vida. Encontramos neste livro a forja do caráter de um bom homem e a coragem para enfrentar os obstáculos que a vida o apresentou. Marco Aurélio foi a pessoa que mais se aproximou da figura do rei filósofo, idealizado por Platão em A República. Título do livro de Platão que diz A República. Este que o Marco Aurélio estava mesmo aproximando deste título. Ele possuía as virtudes de um bom homem e a capacidade de governar com a sabedoria. Em seus 19 anos como imperador, deixou um legado para Roma, enquanto esteve vivo, e para a humanidade com a sua obra, Meditações. Marco Aurélio e a pandemia. Vais ouvir como que o imperador Marco Aurélio tinha lidado com a pandemia na sua época. Você já pensou como um líder estoico agiria em uma pandemia? Em 165 d.C., Marco Aurélio enfrentou a peste antônima, que durou por 15 anos. Considerada a primeira pandemia de que se tem registro.
e que estima-se ter matado mais de 5 milhões de pessoas. Cerca de 5 milhões de pessoas. No auge, a doença chegava a matar mais de 2.000 pessoas por dia, com uma taxa de mortalidade estimada em 10%. Os principais sintomas eram febre, erupções cutâneas e a diarreia. Ok? E a diarreia. Se hoje é difícil conter uma pandemia, imagine uma época em que a medicina, a tecnologia e a ciência era muito primitiva. Além disso, Marco Aurélio enfrentava guerras com os Partas, 161, 165, e os tribos germânicos, 166, 180. Se isso não bastasse, a pandemia colocou o império em uma grave crise econômica. Ações do Marco Aurélio na pandemia. Quais são as ações de Marco Aurélio na pandemia? Vai saber, presta atenção. Continua comigo até o fim. Com base nos princípios estoicos, Marco Aurélio não recusou e fez tudo o que estava sob seu controle para superar a pandemia. Algumas das suas ações vamos a conhecer. Trouxe especialistas para estudar o que poderia ser feito, incluindo Cláudio Galeno, considerado o mais talentoso médico investigador do período romano, que liderou os esforços para o combate à praga. Recusou-se a deixar Roma, mesmo quando muitos se fugiram em áreas rurais e casas de campo, colocando sua própria vida em risco. Mostrou-se presente e forte para os outros, indo às funerais e dando discursos. Buscou tranquilizar a população em um momento de caos. Ok? Marco vendeu bens imperiais. Não apenas móveis imperiais luxuosos, mas também taças de ouro, jarros de prata, cristais lustres e também joias e mantos da sua esposa, Faustina, diminuindo a sua fortuna pessoal. Confiscou parte dos bens da nobreza e cortou gastos imperiais que passaram a ser auditados e demandantes de aprovação prévia. Segunda coisa, um outro ponto que ele fez, as dívidas antigas ao governo foram canceladas. Um outro ponto, os funerais das vítimas da peste foram pagos pelo governo. Não é pelos familiares, mas sim pelo governo. Estás a ouvir? Uma outra coisa, lembrava-se que o que estava passando já havia acontecido antes e que iria acontecer novamente com outros protagonistas do futuro. Isso que aconteceu com Covid-19. Não pare de refletir em como tudo o que acontece agora aconteceu no mesmo modo no passado. Reflete que assim acontecerá no futuro. Você pode ver esta frase no texto, no livro de meditação, no livro, 10º livro, página 27, de meditação de Sr. Marco Aurélio. Tinha empatia pelas pessoas, como deixa claro o seu choro sincero em público, depois que ouviu alguém dizer: bem-aventurados os que morreram na peste. Ok? A todo momento, agia para compromover o que queria o bem e queria que as pessoas fossem boas umas com as outras. Que as pessoas fossem boas umas com as outras. Enquanto estiver vivo e capaz. Seja bom, veja na meditação 4, página 17, do livro de Marco Aurélio. Afinal, quem poderá impedi-lo de ser sincero e benévolo? Não admita viver se não for meditação. 10, capítulo 10, página 32. Aceitou e enfrentou as situações que lhe parecia prática estoica amor fati, sem culpar os deuses ou outras pessoas.
Se julgamos apenas o que está em nosso poder como bom ou mau, não nos restará justificativa para criticar Deus ou hostilizar o homem. Pode ver na Meditações, capítulo 4, 6, página 41. Próximo de sua morte, doente, ao que tudo indica pela própria peste, deixou às pessoas de confiança o seu plano de sucessão ao trono para garantir uma transição pacífica de poder. Em seu leito de morte, disse a seus amigos: não chorem por mim, pensem antes na peste e na morte de tantos outros, demonstrando clareza sobre a sua própria mortalidade. Prática estoica, memento mori. E humildade em entender que era apenas um ser humano como qualquer outro. Ele não se propunha que ele era superior, não. Era igual como todos os outros seres humanos estavam morrendo da peste. Ok? Era isso que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio, como estou a falar dele, tudo estava sujeito às leis do destino para ele, pois o universo age de acordo com a sua própria natureza e com a natureza da matéria passiva que governa. Definiu as almas dos homens e dos animais. São emanações deste fogo primordial e estão, da mesma forma, sujeitas ao destino. Para Marco Aurélio, tudo era destino, ok? Considere constantemente o universo como um ser vivo, tendo uma substância e uma alma. E observe como tantas as coisas têm referência a uma percepção, a percepção deste ser vivo, e como todas as coisas agem com um movimento. E como todas as coisas são causas cooperantes de todas as coisas que existem, cooperante de todas as coisas que existem, observe também a rotação contínua do fio e a estrutura da teia. As almas individuais são perecíveis por natureza e podem ser transmutadas e difundidas, assumindo uma natureza ígnea ao serem recebidas na razão seminal, logos espermáticos, ok? Do universo, visto que a razão correta é a base da humanidade e do universo. A teologia estoica é um panteísmo fatalista e naturalista. Deus nunca é totalmente transcendente, mas sempre imanente, identificado como a natureza. As religiões abrâmicas personalizam Deus como uma entidade criadora do mundo. Mas o estoicismo iguala Deus à totalidade do universo, sendo a cosmologia estoica, que é muito semelhante à concepção hindu de existência. Não há início absoluto do tempo, pois é considerado infinito e cíclico. Da mesma forma, o espaço e o universo não têm começo nem fim, mas são cíclicos. O universo atual é uma fase do ciclo atual, precedida por um número infinito de universos, fadados a serem destruídos e recriados novamente, e a serem seguidos por outro número de infinitos de universos. O estoicismo considera toda a existência como cíclica e cosmos como eternamente autocriador e autodestrutivo, eterno retorno. O estoicismo não postula em começo ou fim para o universo. Segundo os estoicos, o logos e a razão ativa ou anima mundi, que permeia e anima todo o universo, foi concebido como material e geralmente é identificado com Deus ou com a natureza. Os estoicos também se referiam à razão seminal, logos espermáticos, ok? Ou a lei da geração ou do universo, que era o princípio da razão ativa atuando a matéria inanimada. Cada ser humano também possui uma porção de logos divinos, que é o fogo primordial
e a razão que controla e sustenta o universo. São, fim de citação, de tudo que sobre o nosso grande imperador, muito bondoso, Marco Aurélio. Tu continua, consegues chegar até aqui, um obrigado, continua conosco, estamos sempre a pesquisar para você e para transmitir alguma coisa que conseguimos para si, ok? Partilhe, comente, curte e segue, subscreve na nossa página. Muito obrigado.